Hoje essa live é bem importante. Alô, galera do YouTube! Chegando no Instagram, YouTube, estou com aqui duas câmeras. A gente vai aproveitar ao máximo aqui para poder conversar com vocês. Legal? E esperar as perguntas de vocês aí para a gente, enfim, poder falar um pouquinho sobre a redação do Banco do Brasil. Então, aquela galera que está chegando aí, Tom, um abraço. A ceninha para vocês, ó. Maria Tereza Faria, meu amor, que saudade de você, garota! Que bom esse negócio de tecnologia, né? A gente encontra os amigos aí. Então, cara, olha só, eu queria conversar com vocês que vão fazer aquela galerinha, 1,4 milhão, que vão fazer aí a redação do Banco do Brasil. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar especialmente as dificuldades que os alunos estão enfrentando para fazer a tal da redação, não é? E contando que essa prova de redação, nós temos a prova, melhor dito, né? Sanskrit Rio, no dia 23 de abril. Então falta pouquinho aí, né? Pouquinho, 20 dias, legal? Um abraço também para você, Tereza. Beijão, saudade enorme de você aí. Você é daquelas pessoas que faz falta sempre, né? Às vezes a gente quer, porra, preciso conversar com alguém. Eram os nossos almoços lá, Tereza, lá em Porto Alegre que a gente fazia. Tereza é uma velha colega aí nossa. Então, voltando, galera, a gente está falando da redação do Banco do Brasil e a gente tem aqui uma experiência de corrigir redação. E eu abri uma sala no Classroom, uma sala no Google, Classroom, acolhendo aí os alunos que querem fazer redação para a gente fazer um levantamento. Eu tenho uma sala com a qual eu trabalho, com várias correções, mas eu abri uma sala especial para ajudar aquele aluno que está precisando de uma forcinha para fazer uma redação e melhorar, e verificar a sua nota, saber quais são os seus problemas, seguindo os critérios lá da Sesgran Rio, Banco do Brasil, né, aqueles 5 critérios que estão lá no edital, e para eu dar uma olhada na redação de vocês, para dar uma papirada, para saber como é que está essa galera aí, né, para a gente poder olhar mais intimamente o texto de vocês e saber quem é que está preparado, quem ainda está precisando melhorar, enfim. E é muito fácil a gente poder identificar aquele aluno que está preparado, que já treinou, daquele aluno que ainda não treinou. Mas antes de a gente falar sobre os problemas que eu detectei, e a gente vai examinar cada um dos 5 critérios, eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Mostrar como é que a gente tem que montar essa redação e conseguir chegar na casa dos 80 pontos, que seria ideal para a gente fugir, não é, dos 70 pontos, que é a forca, né, a guilhotina, então é o processo de degola. Eu queria falar com a galera um pouquinho sobre a prova, sobre os critérios da prova, os critérios de eliminação e eliminação pela redação. Então, se a gente olhar com carinho lá o edital, a gente vai ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma papirada aqui, para a gente olhar onde é que está. Então, essa questão aqui, vejamos. Então, vamos lá. A prova, ela possui, são 2 provas na verdade, a prova que é chamada de conhecimento, é sempre assim, Banco do Brasil, vocês ganham, né? Prova de conhecimentos básicos e uma prova de conhecimentos específicos. Essas 2 provas juntas compõem 100 pontinhos, e a gente tem que pensar nesses 100 pontinhos lindos e maravilhosos, né? Desses 100 pontinhos, a prova de conhecimentos básicos, ela incorpora 32,5 dos 100 pontinhos. E a prova de conhecimentos específicos é 67,5. Dessa prova de conhecimentos específicos, a parte mais pesada, disparadamente, é a parte de tecnologia da informação. Então, a galera que entende dessa área tem essa vantagem, né? Então, a tecnologia da informação, você tem 35 questõezinhas valendo 1,5 ponto cada uma, significa dizer que desses 67,5 pontos que vale a prova de conhecimentos específicos, 52,5 vale a parte de tecnologia da informação. Significa dizer que dos 100 pontos a que você está concorrendo nas questões objetivas, mais da metade, 52,5 pontos, equivale só a uma disciplina, que é a tecnologia da informação. E se você está pensando, então eu entendendo muito bem de tecnologia da informação, eu mato todas, não propriamente, porque como é um concurso super concorrido, tudo vai ser importante. Então, assim, 2, 3, 4, 5 questões a mais vão fazer toda a diferença, né?
Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando aqui. Estou acenando para cada um. Ó, vamos entrando aí na sala, vamos pegando a cadeirinha aqui na frente do prof. Legal? Fazendo perguntinhas. Tá bom? Estamos aqui para ajudar vocês. A gente está falando sobre a redação. Então, manda ver aqui quem precisa da redação do Banco do Brasil. Legal? Então, olha lá. O que eu estava falando para vocês, então? Que a prova de conhecimentos específicos tem um peso danado e a prova de conhecimentos básicos vale menos 32,5 em 100. Mas desses 32, 15 pontinhos, língua portuguesa. São 10 questõezinhas, valendo 1,5 ponto cada uma, são 15 pontinhos. Então, aquele aluno, aquele candidato que está pensando que, não, mas se eu souber bem TI, ir bem naquelas 35 questões de TI, que vale mais da metade da prova, né? 52,5 pontos em 100, legal? Eu quero dizer que isso não basta não, porque todo pontinho aqui vai ser uma luta por pontinhos, tá? Então, 15 pontinhos do 100 é língua portuguesa, né? Não é pouco não, tá? Então, ele pode fazer toda a diferença, evidentemente. Para o candidato não, vamos lá, como é um concurso de massa, vai ter muita gente, você precisa ter filtros, né? Então, são as barreiras, é como se fosse uma Olimpíada, você tem que passar por barreiras, legal? E tem duas grandes barreiras. A primeira barreira, você precisa fazer uma pontuação mínima aí de 50% de aproveitamento em cada uma das provas, individualmente, cada uma das provas, ou as 100 questões, também você tem que fazer 50% das 100 questões, né? Ou 50% de cada uma das provas. Se você não fizer, por exemplo, na prova de conhecimentos básicos, tá? Não, eu sou ótimo em tecnologia da informação, em estatística e conhecimentos bancários. Então, vou estudar isso e vou deixar língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades, mercado financeiro, vou deixar mais ou menos assim. Se você não conseguir metade do aproveitamento, metade, por exemplo, dessa prova de conhecimentos básicos, né? Conseguir 50% de aproveitamento dos 32,5 pontos, se pelo menos metade você não conseguir, você também está eliminado desse concurso. Então você precisa conseguir mais do que metade em cada uma, né? E metade no somatório de todas para continuar. E não pode zerar nenhuma disciplina. Se zerar uma disciplina, também está fora. Então, o que a Cisgran montou, né? A Cisgran montou um filtro legal, como você está vendo, um grande filtro aí, para justamente eliminar uma grande quantidade de candidatos. Então, só nesse filtro aqui, qual é o objetivo do filtro, né? É cotar aquele candidato que tá ali por intuição, né? Ou foi empurrado. Vai lá, meu filho, faz essa prova. O cara vai com aquela vontade que Deus lhe deu, né? Então, aquele aluno que vai na intuição, que não se preparou convenientemente, que dá uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, né? Que não fez a redação, que não está estudando mesmo, pegando pesado, né? Esse provavelmente já vai ficar no filtro. Então, quando a gente olha 1,4 milhão de candidatos, né, inscritos na prova, a gente pode ter a convicção que boa parte deles, metade deles, já vai ficar nesse primeiro filtro. Esse é o primeiro filtro, então, na Olimpíada, é a primeira barreira que o candidato vai enfrentar. Bom, aí vem a segunda barreira, que é a redação. E agora a redação, na Cisgran Rio, ela funciona só como eliminatória, ela não é classificatória. Então, para que serve a redação? Para filtrar. Ou seja, pegar aquele candidato que não treinou redação, que acha que faz e tal, e limar, quer dizer, cortar fora o cara. Precisa ter 70 pontos em 100. Ora, gente, vamos lá, vamos falar da experiência que a gente tem da redação. 70 pontos em 100, a média que a gente tem pela expertise, a média, tanto em vestibulares quanto em concurso público, a média é de 68 pontos em 100. É 68%, 67%, dependendo da prova, do grau de dificuldade, mas não chega a 70%, essa é a média. Quando a gente fala da média, a média é a geralzona, legal? O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que eu estimo que mais da metade dos candidatos vai ficar nessa barreira da redação. Primeiro, porque a média a gente sabe que é menos do que 70, né? Segundo, porque a gente também sabe que boa parte desses candidatos não está preparado convenientemente
para fazer a redação. Por quê? Porque para fazer a redação não adianta ficar assistindo videozinho no YouTube. Ou o cara faz a redação, escreve, ou a coisa não rola. Legal? E é preciso que ele faça um treinamento. E um treinamento sincronizado, né, gente? Ele precisa fazer redação com frequência e perceber a sua evolução. Por isso que é importante que seja o mesmo professor que corrija. Não adianta você dar para o sistema lá, que são professores diferentes, né? São terceirizados. O cara não sabe o que foi que você errou na outra redação. Então, como é que você vai ter evolução? Ele vai perceber sua evolução. Por isso que, quando eu monto a minha salinha no Class, eu percebo a evolução do seu, eu corrijo. Então, eu vou olhando, olha, você tem que fazer isso, isso, isso na próxima. Aí o cara faz, então agora nós vamos para outro degrauzinho. Ou seja, como é que funciona, na verdade, a redação? Degrau por degrau. A gente não consegue sair fazendo uma redação linda, maravilhosa. A gente vai construindo aos poucos, como tudo na vida, mas a galera é impaciente, né? Ela já quer resultados rápidos. Então, olha só, a redação que precisa ser feita é uma dissertação argumentativa, mas eu quero que você imagine a situação do dia da prova. Tem aquele cara que pensa assim, diz, não, na hora eu sempre escrevi bem, na hora lá eu vejo. É comum eu trabalhar com gente da área, por exemplo, vou dar um exemplo, na área do direito, que tem que produzir um texto, uma redação, uma dissertação no concurso público, e aí o cara, bom, como é advogado, está acostumado a escrever, ele acha que vai chegar lá e vai fazer uma dissertação argumentativa. Se ele não conhece a técnica da dissertação argumentativa, não rola. Aí que está o problema. Você precisa conhecer a técnica. Então, a dissertação ela possui um padrão técnico que tem que ser obedecido, senão não adianta, o cara pode escrever bem. Gente, é técnica, pura técnica, tecnicalidade. É disso que nós estamos falando. E você tem que conhecer a técnica e praticar a técnica. Legal? São as duas coisas combinadas, né? Então você... É a mesma coisa que dirigir um carro, né, galera? Como é que você aprende a dirigir o carro? Você aprende a dirigir o carro praticando, praticando, praticando. Quando você chega a um ponto da sua prática, você nem sabe se está em primeira, segunda, terceira. Você não pensa no movimento que você vai fazer. Não, agora vem uma curva. Eu vou apertar na embreagem para reduzir. Você não pensa o que você está fazendo. Com a escritura, a produção textual é a mesma coisa. Quando a gente vai introjetando a técnica da produção textual, a gente produz o texto com facilidade. Legal? Então, tudo é técnica. Não existe salvação para isso, não existe ficar assistindo videozinho, não adianta ficar ouvindo o professor bambambam, que não sei, falando do tema, se ele não praticar a redação. Legal? Então, a prática da redação é importante. Por quê? Porque como é que funciona a redação, né, gente? É uma ideia totalmente abstrata, que são as ideias que você vai organizar. Primeiro momento tem a organização dessas ideias, para depois você chegar na etapa de escrever, que é a parte instrumental, propriamente dita, quando você pega as ideias e torna aquilo concreto, botando aquilo numa caixinha. Que caixinha é essa? O período. Aquele espaço que existe entre inicial, maiúsculo e pontinho. Então, como é que a gente produz um texto? Construindo caixinha por caixinha, quer dizer, período por período, que vão se sobrepondo e construindo os parágrafos. Então, o tijolinho inicial é a construção de um período bem construído, para que você possa construir um parágrafo bem feito. Então, o que é a técnica da construção do texto? É uma questão objetiva e concreta, mas antes você precisa ter a ideia. As duas coisas são conjugadas, não adianta só. Por isso que muitas vezes os alunos dizem assim para mim, é que eu não sei escrever, eu não gosto de escrever. Não, antes da escritura, meu querido, você tem a abstração, você tem que pensar. Né? Pensar dói, quer dizer, você tem que pensar, estruturar, planejar o texto, interpretar. Olha quantas habilidades estão envolvidas aí. Você precisa interpretar a proposta corretamente. Você precisa ter um repertório para fazer a ligação do que você conhece com aquilo que foi pedido. Você vai fazer a leitura dos textos de apoio para sintetizar o que é mais importante ali. Leitura, compreensão de textos, capacidade de síntese. Legal? Interpretação da frase temática e depois transformar aquilo num texto. Então são várias etapas complexas. Por isso que você não pode deixar a redação para o final. Que é o que aquele que vai ser eliminado, ou seja, aquele que não vai tirar 70 pontos, vai fazer. Clássico, ele deixa para o final. Por quê? Porque a redação ele vai evitando. Eu nem quero olhar. Não quero olhar isso. Ele vai deixando para o final. Aí quando chega naquela última hora, ele não tem jeito, ele tem que enfrentar as 30 linhas desafiadoras. Aí ele faz um rascunho, sem passar limpo, vai direto, vai fazer uma nota horrorosa,
vai errar um monte de gramática, um monte de vírgula, um monte de coisa, porque fez correndo. Não é assim que se produz um texto de qualidade. Então, a redação tem que estar entre as primeiras coisas que você vai fazer no dia da prova. Pensa comigo, tem que estar na primeira hora de trabalho, porque quando a sua cabecinha está fresca, você pode lidar com tudo que eu botei aqui para vocês, com todas as habilidades que você vai ter que ser, vai ser posto em questão na hora. Legal? Então tem que estar no começo e você não vai passar limpo na hora. Você vai dar uma horinha aí de prazo para depois o rascunho amadurecer, você passar limpo e buscar aqueles errinhos, expressões repetidas, coisas que na hora que a gente está escrevendo a gente não percebe, porque na hora que a gente está escrevendo a gente está concentrado na organização de ideias. Depois você vai ver repetição de palavras, a pontuação, os da crase, aqueles erros comuns que o candidato costuma cometer. Quem está treinando sabe quais são os erros comuns. Aquele candidato que treinou, ele tem um padrão de nota estabelecido, ele treinou, ele sabe o tempo que ele leva para fazer uma redação, ele tem 1 hora para fazer essa redação, tudo, inclusive passado a limpo. Isso vai exigir treinamento. Ora, quem treinou vai chegar lá e vai estar tranquilo para fazer esse trabalho, ou quase isso. Legal? Então, vou fazer a redação, mas eu treinei, ou seja, o candidato ele tem uma segurança, uma margem de segurança, porque ele está acostumado a fazer isso. Agora, aquele candidato que não fez isso, ou seja, não treinou, aí definitivamente ele vai chegar na hora, muitas vezes não vai saber o que fazer, e aí é o seguinte, é tentar incorporar o Machado de Assis, quem sabe, paranormal, escrever um texto, porque é a única maneira de conseguir isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Fábio Dias, irmão, lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Beijão para você, Fábio. Então, galera, o que mais? Olha só, vamos olhar os critérios e eu vou mostrar para vocês o caminho para a gente conseguir uma nota boa. Então, vou fazer algumas considerações aí da minha experiência aqui com a coisa, né? Então, vamos pegar os critérios de correção. Deixa eu pegar aqui os critérios de correção do nosso edital. Beleza? Então, vamos ver onde é que está esse edital aqui, senhor. Onde é que está? O edital do Banco do Brasil, os critérios de redação. Bom, são 5 critérios de correção. Então, lá estipulados no edital. Tá? A curiosidade é que não aparece, nesses critérios, não aparece o valor de cada um. Né? Isso aqui é curiosidade, né? Porque o quanto vale cada um. Legal? Isso não está lá expresso no edital. Isso é uma briga que eu tenho, porque quando você vai fazer um edital, você tem que deixar clara quais são as regras do jogo. Né? Mas vamos lá. Os critérios estão postos aqui. Outra coisa antes que eu esqueça. Olha aí, deixa eu acenar para a galera que está entrando aí. Outra coisa importante antes que eu me esqueça para quem vai fazer redação Banco do Brasil. Olha lá, gente. Se você tirar menos que 70, você pode entrar com recurso administrativo. Então aí o prof vai dar orientação, especialmente quem está trabalhando comigo no Classroom, vai ter essa orientação de como é que você faz para entrar com um recurso, tá? Mas só pode entrar em recurso, portanto, porque ela é só eliminatória, não é classificatória, quem tirar menos do que 70 pontos, tá? Claro isso, todo mundo que tirar menos de 70 pontos vai ter que entrar com esse recurso administrativo, por óbvio, né? Foi o chororô, porque tem gente que vai fazer 6, 68, 67, 65. Esses vão se desesperar por causa de 2, 3 pontos, muitas vezes por causa de pontuação, por causa dos da vírgula, por causa de faltas de acento. Ele vai perder a classificação, e é isso que vai acontecer. É sempre a mesma coisa. Então vamos lá. Você tem 5 critérios. 5 critérios. Tá ligado? Para usar o termo da moda da gurizada. Tá ligado? Né? São 5 critérios aí. Como é que funcionam esses critérios aqui, então? Né? Vamos lá. Um por vez. Então, primeiro passo, o mais importante, porque senão vai dar nheca. Diz assim, adequação ao tema proposto. Isso é o primeiro passo, porque se você errar isso, meu querido, vai dar problema em todos os outros.
Ou seja, vou simplificar para você. Degola. Você não vai conseguir 70 pontos. Porque aí você vai tangenciar o tema. E o tangenciamento pode ser total, que significa zero, ou o tangenciamento pode ser parcial, e aí depende do tangenciamento. O que significa dizer que você precisa estar dentro do que está na frase temática. Se você vai fazer Banco do Brasil, e quando eu falei agora, frase temática, você não sabe o que é frase temática, bom, meu querido, aí nós vamos ter que rezar, porque a frase temática é o ponto número 1 de quem faz a redação, ou seja, é aquela frasezinha em destaque que sempre aparece nas provas, não é só Sesgran, qualquer prova está trabalhando dessa maneira, né? E que traz os componentes mínimos que devem ser trabalhados pelo candidato. Essa é a frase temática que vai estar em destaque. Então, o Sesgran vai fazer o quê? Vai botar 3 textos de apoio, você pode tirar as ideias dos textos de apoio, aliás, eles foram colocados ali para você justamente tirar as ideias, e, naturalmente, você vai interpretar, e esses 3 textos de apoio vão ajudar você a interpretar a frase temática. É essa a ideia. Então, deixa eu dar uma palhinha aqui para vocês com um tema aqui que eu achei um desses últimos temas. Um tema que caiu em 2018 no Banco do Brasil. Olha só, a frase temática, que é a frase que está em negrito, legal? Diz o seguinte: que motivação? E aí, entre parênteses, filantropia ou competitividade deve nortear o rumo, caminho, as ações de responsabilidade social em uma empresa. Então, o que você tem aqui? Você tem uma frase temática. Os textos de apoio explicam qual é a diferença entre a filantropia e a competitividade, ou seja, dão os conceitos que você pode usar, mas não vai copiar a frase, pelo amor de Deus. Legal? Você vai copiar a ideia, você vai pegar a ideia, mas não frase. Então, o que está dito aqui? O que está pedindo para vocês aqui? Ó? Que motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social de uma empresa. Então, nós estamos falando de um assunto amplo, que é a responsabilidade social de uma empresa. Que, aliás, é um tema que Sesgran gosta muito, essa questão da responsabilidade social. Se a gente pegar um histórico, a gente vai ver que sempre aborda essa questão de responsabilidade social. Legal? Então, olha só. Responsabilidade social é o assunto amplo. A motivação, se é filantropia ou competitividade, é o tema específico, é o recorte, é menor. Então está estreitando, é como se fosse um funil. Legal? Então você tem um assunto mais amplo, que é a responsabilidade social, e depois você vai estreitar, delimitar isso e falar da motivação. Que é a pergunta, se é uma filantropia ou se é filantropia ou se é competitividade. Legal? Então, os textos de apoio ajudam isso. Logo, é isso que você vai ter de mobilizar na sua redação. Esses elementos que estão aí. Então, ora, o que o avaliador vai fazer? Agora, quero que você lembre, na prática, que você vai fazer essa prova numa escola, numa unidade qualquer, que vai ter um ventilador lá no teto fazendo nheco, 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 vai estar um calor do cão, quem sabe? Barulho, ruído, aí o cara da prefeitura resolveu botar uma britadeira na frente da escola para furar lá o asfalto. Tudo pode acontecer quando se faz concurso público. Quem está acostumado a fazer concurso público já passou por isso, né? O ar-condicionado estraga e bota um ventilador barulhento, enfim, é um inferno. Tudo pode acontecer, legal? Bom, o que acontece diante dessas circunstâncias? Você vai ter que saber tecnicamente como resolver e não vai ficar na frente da folha do papel pensando, né, diante da frase temática. Você tem que saber qual é o caminho. Por isso que eu falo que é técnica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar sobre responsabilidade social e, especificamente, eu tenho que resolver o que importa mais, né? O que motiva mais, se é a filantropia ou é a competitividade. Como há uma pergunta, e isso foi em 2018, e está na hora de aparecer outra pergunta de novo, não esquece que uma pergunta significa o quê do avaliador? Que ele quer uma posição clara sua. Então vamos para o olhar do avaliador? O olhinho do avaliador. O cara que vai resolver sua vida, que vai dar sua nota na redação. A sua vida está nas mãos dele. Beleza? Então, letrinha bonitinha, legal?
diferenciando maiúscula de minúscula, você escolhe a letra que você quiser, a melhor possível, só há uma coisa fundamental, que ela seja legível, porque você tem que facilitar a vida daquele avaliador. Você não pode deixar o avaliador com raiva. Você já imaginou o cara com raiva corrigir sua redação com uma letra desgrenhada, que ele vai ter que fazer um esforço? Quantas redações aquela criatura corrige por dia? Mais de 100 num processo desse. Você imagina quantas redações a equipe vai trabalhar feito louco, gente. Você acha que redação é um problema só para o candidato? Redação é um suplício também para a banca, para quem corrige, porque é um estresse danado. Aquilo exige uma operação imensa. Essas pessoas precisam ser treinadas, vão corrigir mais de 100 redações por dia. Qual é a sua função? Facilitar a vida dessa criatura. Então, presta atenção em mim agora, olho no olho aqui. Você tem que colocar na introdução, já de imediato, tá me entendendo? Você tem que colocar de imediato todos os elementos da frase temática. Para quê? Para esfregar na cara do avaliador que você entendeu a proposta, já na introdução. Então, na introdução, você vai falar em motivação, você vai dizer que a competitividade é filantropia e vai dizer que a responsabilidade social. Isso tem que estar, de algum modo, na introdução. O avaliador vai ler a introdução, tá tudo aqui. Então, aí ele imediatamente vai pensar o seguinte: o cidadão entendeu, o cidadão entendeu o que é a frase temática. Vanderlan, oi Vanderlan, Vanderlan, saúde, lá no YouTube, grande. Então, olha só, essa é a primeira coisa, e isso é a adequação ao tema proposto, que é a interpretação correta da proposta. Se for uma pergunta, tem de ter a resposta. E nada de você ficar, como acontece com boa parte dos candidatos, não é? Em cima do muro, aquele negócio, por um lado é positivo, por outro lado é negativo. Não é isso que o avaliador quer. O avaliador quer uma posição, como é uma dissertação argumentativa, uma posição categórica e firme do candidato. Certo? Então isso é muito importante porque é o primeiro passo. Se você não acertar o alvo, nós vamos ter problema. Dificilmente você vai conseguir uma nota boa nessa redação. Então, por isso que a adequação do tema proposto é algo muito importante, você tem que prestar atenção nisso, é a primeira coisa. Então, quem está treinadinho já sabe, larga já na introdução isso, beleza? Então, segura lá. Agora, eu venho o segundo item, que é a adequação ao tipo de texto solicitado. Bom, bem, se o cara está pedindo para você uma dissertação argumentativa, existe uma estrutura consagrada, né? Mesmo que a banca não tenha colocado aqui o que vai ser cobrado, a gente sabe que existe uma estrutura consagrada de um texto dissertativo. O texto dissertativo, o que é fundamental? Ele precisa ter uma introdução, uma conclusão, e nessa introdução tem de aparecer o tema, o assunto, e tem de aparecer os recortes que você vai fazer desse assunto. O que é que você escolheu para discutir a respeito desse assunto? Legal? Então, se você escolheu para discutir a competitividade numa sociedade capitalista, ela é importante, que a competitividade pode gerar benefícios para a sociedade, e também ela pode facilitar a filantropia, você vai ter que recortar isso e botar os dois recortes para que em cada parágrafo de desenvolvimento haja um recorte daquilo que está sendo solicitado pela banca. Então você agora é que vai recortar. A banca deu o tema e deu o assunto. Agora te vira aí que você vai ter que recortar. Você vai ter que explicar como é que é isso, como é que funciona. Legal? Então cada parágrafo tem de ter uma unidade do assunto. E o que for abordado no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento, de algum modo tem de estar privilegiado na introdução, que serve justamente para você apresentar aquilo que vai ser abordado, e não é para você ainda discutir absolutamente nada, porque introdução é isso, a apresentação de um problema. Você vai fazer 5 linhas de introdução, 5 linhas de conclusão, em torno de 10 linhas no desenvolvimento. Legal? O desenvolvimento é o lugar de argumentar, é o mais importante, é o lugar de dizer as coisas. Por isso que o desenvolvimento tem que ser maior que a introdução, maior que a conclusão. Outro acordo que nós vamos fazer para você não perder pontos de estrutura.
Você não vai, o que é comum acontecer, de fazer parágrafos com apenas um período. Então o cara faz um parágrafo com 7, 6, 5 linhas e só coloca um pontinho no final. O período, lembra o tijolinho que eu falei? Como é que a gente constrói, tira a ideia que é abstrata, tá aqui, a ideia tá aqui, ó, abstrata, e transforma isso em algo concreto, no período, quando a gente passa para o papel, período, inicial maiúsculo, termina no ponto final, começa no inicial maiúsculo. A gente vai construindo tijolinho por tijolinho, legal? Então, o que eu quero que você faça? Ó, vamos lá, você vai fazer o primeiro parágrafo de desenvolvimento e você quer abordar a importância da competitividade na sociedade moderna. O que você vai fazer? Você vai fazer um período inicial chamado tópico frasal, em que você vai anunciar aquilo que você vai abordar naquele parágrafo. Então, a competitividade no primeiro momento, a competitividade é inquestionavelmente fundamental e aquilo que movimenta o capital. Ponto. Muito bem. Eu anunciei qual vai ser o assunto que eu vou tratar. Agora eu preciso argumentar esse assunto. Legal? Ora, a mesma coisa você vai fazer no segundo parágrafo de desenvolvimento. Desenvolvimento 2. Você vai fazer um tópico que vai anunciar sinteticamente. O que eu estou dizendo para vocês? Então, que os parágrafos de desenvolvimento, eles também têm começo, meio e fim. Então você faz um tópico frasal que abre e você vai fazer uma frasezinha final que vai fechar aquele parágrafo. Começo, meio e fim. Você está vendo? Tanto que é técnica. Como é que você vai começar aquele período que fecha o parágrafo? Com um nexo de conclusão. Portanto, logo desse modo. Legal? Assim, dessa maneira, dessa feita. Não esquece a vírgula. Por quê? São elementos de coesão textual. Vai aparecer na coesão textual. Então, você está visualizando o parágrafo, meu querido? Estás me entendendo? Estás me entendendo? Então, visualizando o parágrafo, olha só. Coloquei um tópico frasal com 1,5 linha. Desenvolvi aquele tópico frasal por meio de argumentos. Legal? E fechei. Fiz a amarraçãozinha final. Do parágrafo, iniciando com um nexo de conclusão em que eu faço o acabamento daquela ideia do parágrafo. Isso garante que o parágrafo tenha começo, meio e fim e uma unidade temática. Legal? Isso é muito importante. Legal? Então, vai lá que eu não quero perder o roteirinho. Então, a adequação ao tema proposto, a adequação ao tipo de texto solicitado, que é a estrutura. Legal? Então, a gente está vendo que existe uma estrutura consagrada. Conclusão. Professor, a conclusão apresenta uma solução só se eles pedirem. Se não pedir, né? Se eles não apresentarem o problema, você não tem que fazer uma intervenção, né? Como tem gente aí fazendo intervenção como se fosse uma redação do Enem, ou gente colocando repertório como pede o Enem. Então, botando aí filósofos, economistas, o que é uma grande bobagem. Não é? Isso é Enem, isso não tem nada a ver com concurso público. Olha o edital, vê se o edital pede para você botar repertório. Agora, olha o edital do Enem, está lá. Se não botar, não ganha ponto. Está claro. A cartilha do Enem traz todas as regrinhas bonitinhas. Né? Bem diferente dos concursos públicos que tinham que avançar, evoluir. E também tem uma cartilhazinha explicando detalhadamente cada um desses tópicos aqui. Beleza? Essa é a minha briga. Então, voltando lá, você tem a adequação, tem uma proposta de adequação, tipo de texto. Vamos para a terceiro critério aí, galera, tá? Que é o emprego apropriado de mecanismos de coesão, né? Referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto. Primeiro, demarcação das partes do texto. O que é isso? Quando você começar o parágrafo, você tem que botar o segundo parágrafo, você vai ter que colocar alguma coisa que dá início à conversa. Por isso que isso você já aprendeu. A princípio, inicialmente, em primeiro lugar, né? No outro parágrafo, em segundo lugar, em sequência, por consequência, por aí. Legal? E na conclusão, portanto, logo desse modo. Então, isso aqui marca as partes do texto. Sequenciação, você precisa ter elementos que liguem esses períodos dentro do parágrafo também. Não é? E aí tem o uso de pronomes relativos, de conjunções, que também conta para a coesão textual. O uso de pronomes, no caso, o esse, essa, isso. Esse problema, então, uma das dificuldades que os candidatos têm
é a repetição dos temas centrais, das palavras-chave, né? Então, se a gente estiver trabalhando, vamos pegar um exemplo aí de um tema que eu trabalhei no meu classe 1, um avanço tecnológico, então o candidato encontra dificuldade, isso é coesão, de não repetir a expressão avanço tecnológico. Você vai fazer uma redação sobre inteligência artificial, aí aparece a expressão inteligência artificial. Legal? Ele não tem técnica para tentar substituir, ele tenta sinônimo, não tem sinônimo para inteligência artificial nem avanço tecnológico. Você tem que usar um hiperônimo, uma expressão mais ampla, como a gente faz no jornalismo, né? Então, essa questão, qual questão? O avanço tecnológico. Esse problema, essa questão, né? Esse avanço, essa tecnologia, essa, tá vendo que esse S com dois S, o que faz? Retoma o que já foi dito no texto. Tá bom? Então, se eu usar um pronome demonstrativo bem usado, e se eu usar hiperônimos, como eu estou mostrando aqui, né? Bom, mercado de trabalho. Aí o cara fica repetindo, mercado de trabalho, mercado de trabalho. Essa questão, qual questão? Mercado de trabalho. Olha que questão. É uma palavra ônibus, olha só, ela é desse tamanho, cabe tudo nela, né? Ela não tem um campo semântico definido, você pode usar a palavra questão em qualquer tema de redação. É como a gente faz no jornalismo. Essa questão, essa dificuldade, esse problema, ó, questão, dificuldade e problema. Dei 3 é para 6, ó. São palavras que a gente usa no jornalismo para retomar antecedente, porque se eu estou falando de inflação, eu não tenho isso não para inflação. Eu boto essa questão, o que é questão? Uma palavra mais abrangente, eu estou usando o hiperônimo. Hiperônimo é mais amplo, hipônimo é mais restrito. Então a técnica do hipônimo e hiperônimo. O que eu estou mostrando para o avaliador? Que eu conheço o hiperônimo, eu uso palavras mais amplas para retomar palavras mais específicas. Isso é ponto para coesão textual. Então, o que eu tenho notado nos alunos? Os alunos eles aprenderam a mecânica lá, né? Então, hoje está instituído isso. Eles colocam lá um elemento de ligação no começo do parágrafo, ligam dentro do parágrafo os períodos por meio de pontezinhas, né? Que são elementos mecânicos. E esses elementos todos são importantes. E mais do que isso, eles estão na superfície do texto. Quer dizer, ou estão lá ou não estão lá. Então, o que o avaliador vai fazer? Ele vai dar aquela olhada, já vai ver, ó, o cara usou os conectores aqui, botou na abertura, papá. Em tese, o cara já vai ter simpatia pelo texto. Você percebe que você sabe o que é coesão textual. Depois vai olhar melhor. Aí a questão da referenciação. O que é referenciação? É você usar esses pronomes que se ligam a antecedentes ou a consequentes, né? Fazem referência a expressões. Eu tenho um exemplo para vocês do hiperônimo, que é uma técnica muito legal. Beleza? Muito bem. Tá, então, adequação ao tipo de texto solicitado, emprego apropriado de mecanismos de coesão. Capacidade agora vem o pepino. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Que coisa bonita isso, né? Ora, o que você tem aqui? Selecionar, organizar e relacionar são verbinhos usados pelo Enem, tá? Tem um Enem que é que organiza a prova do Enem. São 3 bancas que se revezam. Unesp, Sebrasp, tá? E a FGV. Legal? Eles usam esses verbinhos aqui. Selecionar, organizar, relacionar. Tá? Coerente, argumentos pertinentes ao tema proposto. Então você tem que ter argumentos, porque é uma dissertação argumentativa. Aí vem o maior problema. Por quê? Para tudo agora. Cara, é o seguinte. Até então, os critérios que a gente está observando, olha que eu vou comentar com vocês, os critérios que a gente está observando são critérios objetivos no texto, porque tem certa objetividade. Quer dizer, o elemento coesivo está lá no texto, eu estou vendo. Tá? Por exemplo, o último critério, que é o pleno domínio da modalidade escrita, também, né? A crase é crase, está errado ou está certo. Vírgula é vírgula, está errado, está certo. Acento é acento, está errado ou está certo. O critério de redação mais subjetivo e, portanto, mais complexo e mais difícil de a gente reverter num recurso administrativo, né, é a questão da argumentação. E o mais difícil. Então, aqueles alunos que estão fazendo aquelas redações esqueleto meio pronto, galera do esqueleto pronto, né, ele funciona até uma certa etapa, o esqueleto pronto, né? E eu estou acostumado a lidar com esse tipo de aluno. Então ele decora um monte de coisa. Se sai um pouquinho, ele já se perde, né? Por quê? Porque ele decorou como se ele estivesse preenchendo um modelo pré-pronto, né?
Eu costumava chamar isso lá nos meus vídeos de cursinho, 1900 antigamente, de redação miojo, né? Que você pega, larga na panela quente, dá uma mexidinha e tá legal, né? Tá prontinho, esquentou, abre lá uma latinha de milho, quem já não fez isso? Maionese, mostarda, né? E tá pronto. Essa é a redação miojo, que ela já vem mais ou menos pronta, né? Um formulário que está pronto. Essa redação ela bate no limite, porque ela não dá conta desse critério, que é um critério bem mais complexo, porque é subjetivo, é a capacidade de argumentar. Então, presta atenção. Se você, vamos imaginar que você diz o seguinte, né? A competição é um aspecto muito importante para que a empresa possa gerar renda e, portanto, possa ter responsabilidade social, ainda ligando com o tema que caiu, que eu falei no começo da live. Se eu fizer a afirmação de que a competitividade é que é ponto fundamental, porque ela gera riqueza, e com riqueza eu posso gerar, então, responsabilidade social, fiz essa frase agora, coloquei um ponto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que argumentar e provar isso, por meio de exemplos. Empresas que fazem isso. Empresas que compatibilizam a questão do lucro e transformam a responsabilidade social num negócio, inclusive, de marketing para gerar mais recursos, mais renda. Né? Um instrumento de marketing, inclusive. Tá bom? Então eu posso citar determinadas empresas que têm responsabilidade social. Eu posso mostrar como o capital consegue absorver essas modernidades que existem, a questão do relacionamento pessoal, a responsabilidade social, e reverter isso e transformar isso em mais lucro. Mas eu preciso argumentar. Então, se eu afirmar, por exemplo, que, vamos imaginar, né, os avanços tecnológicos geram desemprego. Bom, então eu estou trabalhando um tema de redação lá que aborda essa questão dos avanços tecnológicos, tá bom? Se o aluno não argumentar, ou seja, se ele não explicar, se ele não der exemplo, se ele não disser qual é a causa, qual é a consequência disso, se ele não fizer uma comparação, a tecnologia ela vai substituindo a mão de obra, isso aconteceu lá no passado com tal tecnologia que depois virou tal, e mostra esse progresso da tecnologia, a tecnologia desempregando, se ele não provar isso por meio de argumentos, eu não tenho uma dissertação argumentativa. O que eu tenho é uma redação expositiva. E esse tem sido o maior problema. Ou seja, os candidatos, em vez de argumentar, eles expõem o problema. Então, eles dizem o seguinte, olha, a tecnologia desemprega muita gente. As empresas precisam fazer alguma coisa para melhorar isso. Não, para um pouquinho. Se você afirmou que a tecnologia ela gera desemprego, você tem que provar isso. Não, em vez disso, ele já entra com outra ideia. E muitas vezes o que acontece na argumentação é o fato de que quanto mais ideias você usar, legal, mais você vai ter que argumentar. E em 30 linhas vai ser impossível. Então aquele aluno que começa a colocar elementos, e não depura esses elementos, não explica, não justifica, não dá causa, consequência, não exemplifica, não argumenta, portanto, e os argumentos podem acontecer de diversas maneiras, esse candidato não vai conseguir uma boa pontuação na parte de argumentação. Esse tem sido o mais difícil. Por quê? Porque isso não tem redação pronta. Legal? Não existe redação, esqueleto pronto para dar conta da argumentação. É aí que o esqueleto falha. Então o esqueleto tem um teto. Ele ajuda muitas vezes o candidato a organizar minimamente um texto, mas a gente percebe que aquele é um texto meio que decorado, é um texto meio artificial, é um texto que falta essência, porque falta argumentação. Então ele decorou um modelito. Ora, uma das coisas que as bancas de vestibular e concurso público elas têm procurado fazer é justamente colocar um teto nesse tipo de redação. Né? Ou seja, atribuir um peso alto para a argumentação. Por quê? Porque ele sabe que esse aluno está decorando determinados modelitos. E essa questão de fazer uma redação pré-pronta, esqueleto, como se fosse um formulário, gente, isso não é de agora, não. Isso sempre aconteceu. Isso está na história. Desde que colocaram redação em vestibular, isso aí foi no final dos anos 70, que a galera fica decorando textos, e não treina convenientemente a redação. Aí quando acontece alguma coisa meio fora
do esperado, o candidato se perde, porque ele não aprendeu a fazer redação, ele aprendeu a preencher linhas em branco. Antigamente a gente falava encher linguiça, né? Eu tenho que falar bonitinho que eu sou professor de português. Então, preenchimento de linhas em branco. Então, o cara olha para aquelas 30 linhas, o que você pensa? Eu preciso preencher isso aqui, o que eu faço? Né? E aí vai enchendo aquela linguiça. Nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, a cada dia que passa, e vai botando um monte de ideias vazias. Né? O avanço tecnológico é realmente muito importante. Uau, que profundo! Legal? Essa é a redação esqueleto. Mas eu não posso falar isso na redação? Pode, desde que você avance. Legal. Agora, se você ficar afirmando que o avanço tecnológico é importante, você está só preenchendo linha em branco. Né? Como começar a redação e nos dias de hoje, no mundo em que vivemos. Que mundo seria? No outro mundo? No mundo em que morremos? Né? A cada dia que passa, e qual é o dia que não passa? A cada dia que passa. O cara chegou a um ponto que eu não aguentava mais ver a cada dia que passa na redação. Eu queria rasgar o texto do cara. Tá? Porque é preenchimento de linha em branco. Então, o aluno não aprendeu a fazer redação. Por isso que eu não gosto de trabalhar com esqueletos. Eu gosto de trabalhar com modelos. Você trabalha com um modelo pensado, mas técnica, treinado. E você tem que botar sua criatividade ali. E não adianta você querer decorar quando a gente está falando da argumentação. Então, qual é o maior problema? O maior problema. Vanderlan, o problema é o miojo, ou o miolo. É isso aí. É o miojo. É o miojo, cara. É o miojo que é a salvação, né? Para quem tá com fome, não tem nada em casa, manda um miojo. Legal. Tem miojo legal, neguinho. Equipe, pega uma mortadela, presunto, corta, queijo, larga queijo ralado. Tem criatividade do miojo, cara. Eu comecei a lançar isso aí, os alunos começaram a me mandar receitas de miojo. Cara, os troços sofisticados, a galera é criativa. Legal? Muito bem, meu povo. Então, olha só. E último aspecto, para encerrar, a questão que é da gramática, não é? Então a gente vai fazer um acordo aqui agora, né? Você pode ter 5, 6, 7 desvios, mais do que isso a gente entra numa zona de perigo e liga o alerta amarelo. Legal? Então, o legal mesmo é você ter a restrição ali de 5, 6, 7 desvios. É muito comum a gente pegar redações com 14, 15 desvios. Aí esse aluno geralmente é um aluno que tira menos do que 7. Legal? Ou seja, muitas vezes a crase, o erro recorrente da crase, da vírgula e da ortografia, que são os erros mais comuns numa redação, eles acabam tirando a possibilidade desse candidato ser aprovado. É isso que acontece muitas vezes. Né? Eu já tive casos de alunos assim, errando, não botava acento em quase nada, quer dizer, e foi eliminado do concurso porque não botava acento, tinha jeito, homem. E quando botava acento, ainda botava errado, era uma desgraceira, né? Nunca dei bala para acento na minha vida. Pô, então não rola, bicho. vai ter que diminuir. Então, eu estou errando muito da vírgula, prof. Então tem que ver o que você está errando da vírgula para diminuir a incidência desse erro. O que a gente faz? A gente administra. Vai ter erro, vai ter desvio. Tá? Imagina você, naquele dia, em 1 hora, tendo que mobilizar tudo isso, interpretar a proposta, organizar, planejar, verificar qual argumento você vai usar, o que você vai botar em cada parágrafo de desenvolvimento, planejar a introdução, apresentando o tema, o assunto e os recortes que você vai fazer, né, em cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Todo esse planejamento, né, ele demanda capacidade intelectual, técnica, tá bom? E aí mobilizar tudo isso, né? E além disso tem de escrever com a crase no lugar, a vírgula no lugar. Então não é uma coisa tão simples assim, legal? Especialmente assim a queima-roupa. Então o cidadão está fazendo a redação em casa, no conforto do lar, legal? Tomando um sorvetinho, quem sabe até uma cervejinha. Vai dizer que você está fazendo isso. Tomando uma cervejinha bem maneira, né? Feliz da vida, fazendo a sua redaçãozinha. Queridão, no dia da prova não vai ser isso, não, vai ser o inferno. O que é pior, no dia da prova você vai sentar do lado dos infeliz que escreve feito um tarado. Você parece que está transando com a folha lá. O cara está escrevendo e você só olhando assim, ó, patético para o cara escrevendo, altamente intimidatório, né? Esse é o dia da prova, não tem jeito não. Então, por isso que a gente precisa estar treinado. Como é que a gente enfrenta isso? Treinando, né? Então, redação. Vitor Lexon, redação, Vitor. Da onde vem esse nome, Vitor? Do jornalismo. E o jornalismo o que é? Um texto técnico. E o que é uma dissertação num concurso público ou no vestibular? Um texto técnico. E técnica a gente aprende. Aprende e treina. Sem treino, não adianta.
Legal, galera? Então, pessoal, Vanderlan, saúde pra você, tamo junto, irmão. Um abraço pra galerinha do Instagram aí que tá me seguindo. Quem tá no Instagram, entra lá, Professor Russo, no meu canal, no YouTube, por favor, vamos lá, vamos engordar aquele canal, por favor. Professor precisa de inscritos no canal do YouTube, Professor Russo. Entra lá, façam perguntas, deixem as dúvidas de vocês, legal? A gente tem sempre lives aqui nas terças-feiras, conversando com a galera no YouTube, no Instagram, enfim. Legal? Sobre concurso público, esse canal fala sobre educação, concurso público, língua portuguesa, gramática, produção textual, enfim, e o que vocês quiserem, legal? Então a gente está aqui falando sobre a dissertação especificamente do Banco do Brasil, dissequei aqui os 5 itens da redação do Banco do Brasil, para o cara escapar dos 70 pontos, precisa tirar 70 no mínimo em 100, tarefinha, para a galera que vai fazer Banco do Brasil, tá bom? Muitos concursos aí, federais especial, estão para sair, em especial no segundo semestre, e a galera tem que começar a estudar, por isso tem que começar a estudar por língua portuguesa. Olha o que é Sesgran Rio, né? 15 pontinhos em 100 é a parte de língua portuguesa, tem que treinar. Então, galera, meu curso de gramática, textualidade, língua portuguesa é um curso com mais de 40 aulas, prontinho, bonitinho no Hotmart para você estudar português com o prof. Tá bom? Então, qualquer dúvida, manda para mim aí no privado que a gente conversa, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, saúde para nós aí. E a gente, terça-feira que vem, tá de novo aqui para levar um papo aí com vocês. Falou? Um abraço para todos aí. Vanderlan, abração para você aí. Tô focado nos 100 pontos, se Deus quiser. Uhul, eu quero ver isso aí, hein, cara. Vamos ter que tomar essa cerveja junto aí, hein? Beleza? Tchau, Vanderlan. Obrigado, galera.